Boa noite, galera. Nossos queridos e futuros militares. Boa noite, como vocês estão? Agora começando oficialmente aí nossa aula. Já vi que alguns entraram aí que não estavam antes. Esther, chegando aí. Boa noite, gente. Hoje é a nossa aula 5 de português, né? E olha que interessante o quanto de conhecimento, o quanto de conteúdo nós já trabalhamos nessas 5 aulas. Vocês já pararam para pensar o quão mais preparados do que antes vocês já estão? Então, assim, é necessário começar, é necessário seguir o estudo, né? Seguir estudando, principalmente quando a gente fala de português, né? Toda aula eu falo para vocês isso. Português, gente, tem que estudar, estudar, estudar. É aquilo, com uma aula só, ou uma hora só estudando, um dia só, não vai adiantar, né? Português é uma continuação, o conteúdo vai envolvendo o outro, vai abarcando o outro, vai complementando o outro. Então, assim, é para sempre, né? O estudo da língua portuguesa tem que ser contínuo, pessoal. Então, sejam bem-vindos aí à nossa aula de Português 5. A aula de hoje eu preparei pensando nessa cronologia, né, digamos assim, pensando nessa linearidade, porque na aula anterior nós vimos aí, nós estudamos as orações coordenadas, né? Frase, oração, período, período simples, período composto, e dentro do período composto a gente estudou já as orações coordenadas, né? Então, na aula de hoje, dando sequência, só que a aula de hoje é uma aula que ela vai ser dividida em 3 partes. Por quê? Tem muita coisa. É muita coisa. E assim, não adianta eu jogar tudo para vocês aqui em uma aula só, um monte de conteúdo, que eu sei que não vai ser eficaz. Eu sei que vocês podem até entender um pouco naquele momento ali, mas se eu sair jogando tudo de uma vez só, o aprendizado não vai ser completo, né? Isso é muito importante, principalmente para vocês que estão se preparando para concurso militar, que vocês tenham esse conhecimento, esse aprendizado de forma eficaz, né? Vocês estão se preparando aí, vocês vão disputar com não sei quantas mais pessoas, né? Mais candidatos aí. Então, quem estiver mais preparado e melhor preparado, vai sair à frente. Então, aqui a nossa preparação é completa para vocês. Então, eu dividi a aula de hoje em 3 partes. A gente vai começar hoje, a parte 1, que são as orações subordinadas substantivas. Depois a gente vai para a parte 2, as orações subordinadas adverbiais. E depois a parte 3, as orações subordinadas adjetivas, tá? Então, assim, seria muito fácil para mim sair cuspindo, jogando um monte de informação, mas não, eu quero que vocês aprendam, que vocês entendam, para chegar no dia da prova do concurso lá, que vocês vão fazer, seja qual for, porque esse conteúdo cai em todas as provas, está em todos os concursos aí, da área militar, para que vocês cheguem e vocês, caramba, eu estudei isso aqui, eu sei isso aqui, eu lembro que a professora falou isso. Então, vamos por partes, tá bom? A aula de hoje dividida em 3 partes. Então, aula 5, 6 e 7, só orações subordinadas, tá bom? Por quê? Porque tem um peso muito grande. Não é como as orações coordenadas, que a gente tem ali dentro das sindéticas, né? Os 5 tipos e acabou. Não, existem classificações dentro das orações subordinadas, e dentro de cada classificação existem mais classificações, né? Uma quantidade específica para cada tipo de subordinada. Então, assim, vamos que vai dar certo, vamos embora. Confia que a gente tem a expertise, né? A gente sabe aí como explicar para vocês, o que passar para vocês, qual a importância, o grau de importância, tá? Dos conteúdos. Então, vamos lá. Quem estava aí na aula passada? Bota aí no chat para mim, levanta a mãozinha, o dedinho, o emoji, isso, ó. Pedro estava na aula passada de português, a Isa, Gabriela, muito bom, gente. Cauã, Davi, ó, tô gostando de ver, hein? Andressa, Vidal, que show, gente. Amei que vocês estavam aí na última aula também. Espero que vocês estejam gostando, né, das nossas aulas aí. E vamos aprofundando cada vez mais, né? Lembrando que toda aula eu trago questões que já caíram, questões anteriores de vários concursos, né?
Eu já trouxe aí SpaceX, já trouxe ESA, já trouxe EA, EAN. Então, cada aula eu vou pegando ali, né, algumas questões dentro daquele conteúdo para vocês verem como aparecem essas questões, né? Como cai esse conteúdo dentro dessas questões, tá? Então, vamos embora. Caderninho preparado, lápis, caneta, tudo aí, ó. Show, preparadíssimo para a aula de hoje. O slide vocês receberam. Eu vou compartilhar aqui com vocês o slide da aula de hoje, tá? Deixa eu botar aqui. Para a gente ir analisando aqui juntos. Vou abrir aqui, só um momentinho que está abrindo, tá? Pessoal, outra coisa que eu ia falar para vocês, a participação é muito importante, tá? Seja no chat, seja... Quer falar alguma coisa comigo? Liga o áudio aí, eu tô aqui para ouvir vocês também, tá bom? Então, assim, é muito importante vocês participarem, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de mais alunos, né? De mais alguns de vocês que estão aí. Então, é muito importante essa parte de tirar a dúvida também. Aí, o slide está carregando, já entrou aí. É bacana que é uma aula bem intimista, né? Quase uma aula particular aqui. Então, vocês têm a professora aqui, ó, durante 2 horas, a gente vai ficar até as 9, lembrando que a nossa aula passa voando, então é bom que a gente participe, que a gente esteja ali, né, em sintonia, para que tudo dê certo, né? Para que vocês apreendam esses conteúdos aí durante as aulas. Então, vamos embora. Aula anterior, orações coordenadas. Aula de hoje, orações subordinadas, parte 1. Porque o foco da aula de hoje é nas subordinadas substantivas. Eu vou apresentar para vocês, eu vou explicar para vocês por que elas são chamadas assim, de substantivas. Eu vou relembrar para vocês qual é a diferença da coordenada para a subordinada. Então, eu gosto sempre de fazer, no início da aula, essa conexão com a aula anterior, tá? Para que vocês lembrem, para que vocês tenham façam esse flashback, né? Para relembrar, né, a memória e usar a memória da última aula. Então, assim, o estudo de hoje, orações subordinadas. Mas eu sei que vocês anotaram aí no caderno de vocês de estudo que as orações coordenadas, para serem chamadas assim, é porque uma não precisa da outra para ter sentido. Por isso que elas são coordenadas. Elas sozinhas, as orações sozinhas, têm o seu sentido completo. Uma não necessita da outra para ter sentido. Então, isso a gente estudou na última aula. Orações coordenadas. Elas são mais fáceis, né? Mais simples, digamos assim, porque elas só têm 5 tipos, né? Dentro das sindéticas, obviamente, né? A gente tem a sindética aditiva, conclusiva, alternativa, adversativa e explicativa. Então, nós temos 5 tipos. É mais simples, né, de você entender ali, de você pegar. Nós praticamos questões na última aula também sobre essas orações coordenadas sindéticas, porque as assindéticas não têm síndeto, né? Então não tem tipos de assindéticas. Elas somente têm vírgulas, não têm conectivos. O foco da nossa aula foi nas sindéticas, porque elas possuem, né, esses 5 tipos que eu relembrei a vocês aí. Então, agora, o estudo é das subordinadas. O nome já diz. Se elas são subordinadas, o que vai acontecer? Uma oração vai precisar da outra. Uma vai se subordinar à outra. O que é você se subordinar a alguma coisa ou alguém? É você ter a necessidade daquela pessoa, daquele alguém, daquilo. Isso é se subordinar. Ficar dependente daquilo, daquela pessoa, né? É isso que vai acontecer com as orações subordinadas. Agora, a gente vai ter uma relação aí de dependência sintática. Uma vai precisar da outra para complementar o seu sentido, porque ela sozinha não vai transmitir todo aquele sentido daquele período, daquela frase, né? Então, assim, as subordinadas são aquelas que dependem sintaticamente de outra oração. Aí a gente vai ter o que chamamos de oração principal. A gente tem a oração principal e a oração subordinada. A oração principal, ela é chamada assim porque ela tem informação principal. E ela vai puxar, ela vai necessitar do auxílio da oração subordinada. A oração subordinada vai completar o sentido dela. Por isso que a gente chama de oração principal
e oração subordinada, tá bom? A oração principal só vai aparecer nas orações subordinadas, tá? Dentro do que a gente chama de período composto por subordinação, tá bom? Porque essa relação, né, de uma oração precisar da outra para ter sentido completo. Então, uma oração, ela vai precisar da outra. Elas vão exercer uma função dentro dessa estrutura aí da oração principal. É como se ela fosse complementar o sentido dessa oração principal, entenderam? Por isso que uma vai precisar da outra ali. É essa relação de necessidade, de necessitar de outra oração. Como é que a gente vai perceber isso, prof? Porque se você lê só uma oração sozinha, você está ali analisando um período, né? Você quer saber se esse período é composto por coordenação ou subordinação. Então, quando você estiver analisando um período, você vai analisar as orações separadamente. Aí, quando você chegar para analisar uma oração e você perceber que está sentindo falta de alguma coisa para completar o sentido dessa oração que você está analisando, é porque ela é uma oração subordinada. Qual é a minha dica na hora da prova de concurso militar aí? Dividam as orações. Se eu não me engano, eu falei isso na última aula, né? Como a gente vai estar lidando com um período composto, a gente sabe que dentro dele tem várias orações, não é isso? Matéria da última aula também. Dentro do período composto, eu tenho 2 ou mais orações, por isso que ele é chamado de período composto. Senão ele seria simples, com uma oração só, né? Então, como dentro desse período composto a gente vai ter várias orações, qual é a minha dica? Está em dúvida se é período composto por coordenação ou por subordinação? Faz uma barrinha, divide as orações. Aí vamos lá, vamos ver se vocês lembram. Eu sei a oração, eu sei identificar a oração pela quantidade de quê? Quem vai lembrar agora aí, hein? Quero ver vocês respondendo isso aí, hein? Ah, Isa, perfeito aí, ó. Pela quantidade de verbos, eu sei separar as minhas orações. Por quê? A ideia vai estar centrada no verbo, vai estar em volta do verbo. Então, eu sei separar a oração pela quantidade de verbos. Então, eu fiz isso. Aí eu vou identificar o que é a partir disso. Se uma oração vai precisar da outra, se uma oração vai estar complementando a outra ou não. Isso aí, Pedro. Sabendo isso, fazendo essa separação de orações e entendendo se uma está completando a outra ou não, pelo seu sentido, você já sabe, você já praticamente acertou aquela questão, sabe por quê? Com certeza aquele enunciado daquela questão vai estar em torno dessa análise principal, dessa análise primeira, dessa análise primordial que vocês já vão ter feito, que é saber se uma precisa da outra ou não. Você vai saber se já é coordenação ou subordinação. Então, meio caminho andado você já deu fazendo isso. Entenderam qual é a estratégia? Então, vamos lá. Qualquer dúvida, eu estou de olho aqui, só perguntar. Então, existem 3 tipos de orações subordinadas, né? Como você pode ali precisar de várias orações complementando ali aquele sentido. Cada oração que vai complementar aquela oração principal é uma oração que vai transmitir um sentido diferente para o período. Então, a gente tem 3 tipos de orações subordinadas. São as substantivas, as adverbiais e as adjetivas. É o que eu falei para vocês. Hoje, o foco é só nas substantivas. Por quê? Não acho ela mais difícil, tá? Não acho. Acho que vocês vão pegar rapidinho, vão relembrar, quem já estudou aí, rapidinho. As adverbiais que eu acho um pouco mais complicadinha. Mas assim, se eu fosse falar das 3 hoje, gente, a aula seria só teoria. A gente nem conseguiria passar para os exercícios, tá? Por isso que eu achei ideal a gente dividir, que a gente vai fazer questões a ver com cada tipo de subordinada. Então, vamos ver aí o que seria uma subordinada substantiva para a gente começar? É importante entender, né? Essa parte inicial teórica é importante porque você já chega para fazer a questão com outro olhar, gente, com uma outra visão. Você já está entendendo o que a questão quer, entendendo qual é aquele conceito, o que significa aquele tipo de oração substantiva, tá bom? Vamos lá, por que ela é chamada de substantiva? Porque ela possui valor de substantivo. Como assim, professora? Ela vai ter uma função que um substantivo pode ter. Só que o substantivo pode ter várias funções, né? Por isso que existem vários tipos de orações subordinadas substantivas. São 6 tipos de orações subordinadas substantivas. Por quê? O substantivo, dependendo ali da posição dele naquela oração, dependendo da função sintática dele,
ele vai ter ali um propósito. E ele vai ter uma função diferente, dependendo desse contexto, dessa posição, desse sentido. Então, a gente pode dizer que o substantivo ele pode ter 6 funções sintáticas dentro desse conteúdo aí, dentro das orações subordinadas. E são esses tipos que eu vou mostrar para vocês agora. Outra dica, para saber se ela é uma oração subordinada substantiva, você consegue trocar toda a oração subordinada pela palavra isso. Sacaram a dica? Você vai poder trocar toda a oração subordinada pela palavra isso. Aí você vai identificar que ela é uma substantiva. Porque esse isso vai estar indicando a coisa, o fato, algo, que é a função do substantivo. Então, vamos lá. Coloquei um exemplo aqui. É necessário que você estude. Só que, sabe o que eu vou fazer com esse exemplo? Eu vou explicar para vocês desde o início. Então, preste atenção, se você está meio boiando ainda no assunto aí, ó, perdeu a última aula, esqueceu de estudar durante a semana aí, português, eu vou esmiuçar essa oração para vocês, esse período para vocês. Então, vamos lá. É necessário que você estude? Tem o verbo é e o verbo estude. Então, eu sei que tem 2 orações, ok? Se tem 2 orações, não pode ser uma frase nominal, porque tem verbo, não é isso? Se tem 2 orações, eu já sei que não pode ser um período simples, porque um período simples só tem uma oração. Se tem 2 verbos e se tem 2 orações, agora eu vou avaliar essas orações. Eu vou separar essas orações, ó. É necessário, pum, primeira oração. Que você estude, segunda oração. Ah, professora, como é que você separou assim? O que eu falei para vocês? Tem que girar em torno do verbo a informação. Se eu tiro só o é, eu não vou estar avaliando a oração completamente. Eu vou estar esquecendo de avaliar o que é necessário. Então, é necessário, compõe a primeira oração, porque é a primeira informação. É a informação ali que está completa, digamos assim, né? Tá juntinho. O é com o necessário. Ok, é a oração. Que você estude é a segunda oração, porque o que e o você giram em torno do estude, né? Eles estão ali acompanhando o verbo estudar. Agora eu vou avaliar de uma outra maneira. Já separei verbo, já separei oração, já entendi que é um período composto, porque tem 2 orações. Agora eu vou avaliar cada oração. Quando eu avalio a primeira oração, eu já vou sentir a necessidade de algo. Ó, preste atenção. É necessário. Se ninguém te informou de forma anterior, antecipada, o que é esse necessário, você fica sem entender. É necessário o quê? Você vai fazer essa pergunta para a pessoa. O que é necessário? Eu quero saber. Precisa de mais alguma informação. Então, eu já entendi que esse período ele é composto por subordinação. Por quê? Porque preciso de detalhes. Eu preciso de outra oração. Eu preciso que algo complemente o que eu acabei de falar. Então, ó, analisei todo esse período para vocês, do jeito que eu analisaria se fosse uma prova de concurso. Mas é óbvio, né, gente? Uma prova militar, né? É óbvio que na hora, com a prática, vocês não vão demorar o tempo que eu demorei. Eu estou esmiuçando para vocês. Vocês já vão, ó, o olhar já vai rápido. É necessário o quê? Precisa de complemento, precisa de outra oração para ter sentido completo. Pronto, subordinado. Então vai ser mais rápido, tá? Isso é com a prática. Então, eu descobri que é uma oração, né? É um período, vou falar completinho, como eu já havia falado, né? É um período composto por subordinação. Aí que entra, existem 3 tipos de subordinação, não é isso? Substantivas, adverbiais e adjetivas. Estamos estudando a substantiva, mas e se na hora eu não soubesse ali? O que você vai fazer? Você vai trocar toda a oração subordinada, que é aquela que está completando o sentido, né, da primeira, pela palavra isso. Aí você vai saber que é um período composto por subordinada substantiva. Vamos fazer essa troca? Substitui-se por isso. É necessário que você estude. Então, é necessário isso. Perceberam que eu substituí e consegui substituir a oração subordinada
Pela palavra isso, então é uma subordinada substantiva. Gente, isso você vai conseguir fazer com os 6 tipos de subordinada substantiva. Você vai conseguir trocar pelo isso, pelo disso. Tudo com esse sentido, com essa pegada, com isso. Trocou por isso, é substantivo. Vou fazer com vocês conforme eu for passando aqui os slides, tá bom? Vocês vão ver que automaticamente vocês já estarão fazendo ali, ó, bonitinho essa troca aí, e vão saber que é uma substantiva. Sabe por que eu estou focando nisso, nessas estratégias, nessas dicas? De repente, se fosse um outro tipo de aula para outro tipo de vestibular, de concurso, eu nem precisaria falar essa dica. Mas se eu estou falando, é porque eu sei que nas questões de concurso militar, de prova militar, eles gostam de confundir os candidatos, tá bom? Eles colocam, dentro daquelas opções, das alternativas, eles colocam coordenada junto com subordinada, para você confundir. Eles colocam os 3 tipos de subordinada nas opções, eles botam assim, subordinada, substantiva, subjetiva. Aí na letra B tem subordinada, adverbial, concessiva. Eles botam as classificações. Então você confunde, você fica assim, ué, essa aqui vai ser uma substantiva ou uma adverbial? Não sei o que eu boto nessa alternativa, e agora? Então, ó, estratégia, tá? Para vocês gabaritarem essas questões de orações subordinadas, principalmente. Então, aqui nesse slide, gente, eu trouxe dicas gerais dentro do assunto de orações subordinadas, né? Para a prova militar. Essa é a hora do print, é a hora de você anotar, de você perguntar alguma coisa, porque, gente, se preparar para concurso militar, para a prova militar, é você ir com estratégias, tá bom? Você tem que ir com conhecimento, com estudo, óbvio, né? Isso para qualquer prova, qualquer tipo de prova, você tem que ir. É o básico, é o mínimo. Você ir preparado, né? Com estudo ali em dia, com conhecimento sobre aquela área, sobre aquele conteúdo, sobre o edital. Agora, isso que eu vou falar aqui para vocês, poucos sabem, tá? Então, é especial para vocês isso aqui. É focado realmente em como cai nos enunciados, nas questões de prova militar. Então, vamos para a primeira dica. O que vai cobrar de vocês sobre esse assunto, né? Saber identificar a função sintática da oração subordinada. É o que eu falei para vocês. É saber se ela é uma substantiva, se ela é uma adverbial, se ela é uma adjetiva. Não se desesperem que a gente vai estudar esses 3 tipos, tá bom? E são bem diferentes, tá? Não dá para confundir um com o outro. Vocês vão ver que é bem diferenciada aí essa classificação. Então, assim, saber identificar se ela é uma subordinada substantiva e dentro dos 6 tipos, a questão ela pode pedir isso para isso de vocês. Se ela é substantiva, tananã, substantiva, tananã, você tem que saber falar, saber lá avaliar, analisar qual tipo de substantiva é, qual tipo de adverbial é. Eu vou mostrar para vocês questões que trazem essa confusão, né, de qual tipo para eliminar candidato, tá? Segunda dica, saber se a oração, acabei de falar para vocês, ó, se ela é substantiva, se ela é adjetiva ou se ela é adverbial. Então, as opções, elas estarão ali para confundir vocês, para vocês ficarem, caramba, e agora? Ela é substantiva, ela é adjetiva, ela é adverbial. Já dei a primeira dica das substantivas. Você pode trocar toda a oração subordinada substantiva, não é a principal, é a substantiva, pela palavra isso. Pronto, você já sabe que ela é uma substantiva. Nas outras, eu vou dando dicas, tá bom? Mas essa já é para deixar anotado aí, ok? Terceira dica, estar atento a conjunções, pronomes relativos, pois eles denunciam o tipo de oração. Sabe o que acontece? Conectivo vai ter, né, gente? Conectivo, ele tá ali para conectar as orações. Então, vai ter conectivo. Só que dentro de cada tipo desses aí que a gente vai estudar, de orações subordinadas, dentro da substantiva, dentro da adjetiva e dentro da adverbial, esses conectivos, eles ganham nomes diferentes. Por exemplo, dentro da substantiva, a gente vai chamar de conjunção integrante, que a gente vai ver isso. Dentro das adjetivas, esse conectivo já não é mais uma conjunção. Ele vira um pronome relativo. Então, assim, essas dicas aí é para você acertar a questão a ver com orações subordinadas, com período composto por subordinação, coordenação, principalmente subordinação, né? É para você acertar. É para você, ó, tira o alvo, pum, acertei, tá bom?
E a gente vai falar sobre isso. Calma que eu vou explicar por que que é conjunção integrante aqui na substantiva, por que que é pronome relativo lá na adjetiva. A gente vai chegar e eu vou diferenciando para vocês tudo isso, tá bom? Última dica aí, focada na prova militar. Saber fazer redução de oração. Isso a gente também vai ver lá na última aula, na parte 3, né, de orações adjetivas, eu vou trazer as reduções, porque existem as orações reduzidas também. Então, elas ajudam muito na hora de você acertar a questão ali, né? Por exemplo, para que estude pode se transformar em para estudar. Então, reduzir essa oração usando um verbo no infinitivo, estudar. Então, assim, essas reduções a gente vai deixar para depois, porque primeiro é importante entender essas funções sintáticas, esses tipos de orações subordinadas, depois a gente vai focar nas reduções. Assim, não é uma grande quantidade de questão que cai essas reduções, tá? Mas pode aparecer, e eu vou trazer para vocês questões do tipo também. Então, gente, printaram aí, anotaram aí, entenderam essas dicas? Eu gosto sempre de trazer algo focado em estratégia, tá? Para vocês prestarem atenção, né, nessas estratégias. Porque é aquilo, o candidato que está preparado é aquele que vai levar estratégias também, não só de português, tá, gente? Estratégias a ver com tempo para você conseguir fazer a prova. Isso eu vou falar para vocês mais para a reta final aí, né? Estratégias de tempo, né? Para você conseguir fazer a prova em um tempo bacana, não ficar desesperado ali, o tempo acabando e você ali preso na questão. Essa questão de entender o enunciado, né? Interpretar, ler o enunciado de forma eficaz para otimizar o seu tempo. São dicas que a gente vai desenvolvendo ao longo das aulas e fica mais para uma revisãozinha para o final aí. Tá bom? Então, agora a gente começa na classificação, tá? De acordo com a função, as orações subordinadas substantivas, elas podem ser classificadas em... Então, elas têm 6 classificações. Por quê? Porque o substantivo, ele vai possuir essas funções sintáticas dentro da oração. Por exemplo, o substantivo, ele pode ser o sujeito da oração. Aí ele vai ter função de sujeito. O substantivo, ele pode funcionar como objeto direto, complementando o verbo, né? Então, ele vai ter função de objeto direto, complementando o verbo transitivo direto. O substantivo, ele tem função de objeto indireto, porque pode ter um substantivo ali dentro do complemento verbal, do verbo transitivo indireto também, né? Ele pode ter função de complemento nominal. Dentro do complemento nominal, você pode ter um substantivo ali. Então, por isso que a gente pode dizer que o substantivo ele tem função de complemento nominal também. Predicativo do sujeito, você pode ter um substantivo ali dentro daquele predicativo, funcionando como um predicativo também. E você pode ter o substantivo com função de aposto também. Então, por isso que elas são orações subordinadas substantivas, porque o substantivo, gente, ele é danadinho. Ele pode ter essas funções aí, ó. Ele pode estar dentro de um sujeito, ele pode estar dentro do objeto direto, dentro do objeto indireto, dentro do complemento nominal, dentro do predicativo e dentro do aposto. Então, ele vai ter essas funções, essas 6 funções. Por isso que a oração subordinada substantiva. Aí do lado a gente tem a classificação, ó. Se o substantivo tiver função de sujeito, ele é classificado como subjetiva. Oração subordinada substantiva subjetiva. Se tiver com função de objeto direto, vai ser uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Se o substantivo tiver com função de objeto indireto, a classificação dessa oração subordinada será substantiva, objetiva e indireta. Se tiver com função de complemento nominal, substantiva, completiva, nominal. Com função de predicativo do sujeito, subordinada, substantiva, predicativa. E se tiver com função de aposto, oração subordinada, substantiva, apositiva. Então, olha como ela recebe classificação de acordo com a função desse substantivo dentro daquele período, dentro daquela oração subordinada. Ah, mas falando assim, né, parece um bicho de 7 cabeças. Caramba, de 6, né, porque são 6 classificações aí, né? Mas não, vamos avaliar isso aí, ó. Vamos lá, vamos ver como é que acontece isso na prática. Como é que eu vou avaliar isso, professora? Vamos lá. Ela vai ser subjetiva
quando esse substantivo, na verdade, quando essa oração subordinada, né, tiver função de sujeito. Então, prestem atenção nessa frase aí, nesse período. É importante que todas as crianças frequentem a escola. O que é importante? Isso. Repararam na minha dica, na minha estratégia? Pude trocar por isso? Então, é uma oração subordinada substantiva. Agora, vamos avaliar? Agora eu vou olhar todo o período e vou pensar aqui comigo, ó. Caramba, onde é que está o sujeito? É importante? Tem sujeito? Não, né? Eu não posso dizer que importante é o sujeito, nem que o verbo é o sujeito. Aí eu vou avaliar agora a oração subordinada. Ó. O que está sublinhado é a nossa oração subordinada. Aí eu olhei essa oração subordinada e eu achei o sujeito. O sujeito está dentro da oração subordinada, gente. As crianças. Elas que têm que frequentar a escola. Elas que devem frequentar a escola. O que é importante? A frequência dessas crianças na escola. Que as crianças frequentem a escola. Então, o sujeito está dentro da oração subordinada, pessoal. É as crianças. Então, toda essa oração subordinada, que todas as crianças frequentem a escola, funciona como sujeito. Porque o sujeito aparece dentro dela, dentro da oração subordinada. Então, a gente vai dizer que essa é uma oração subordinada substantiva subjetiva, porque a gente teve o sujeito aparecendo ali dentro dessa oração subordinada. Deu para entender o porquê que é subjetiva, essa classificação? Aí a gente vai dizer, né? Ó, provavelmente a sua alternativa vai estar escrito lá, né? Letra A, oração subordinada substantiva subjetiva. Prova de concurso militar gosta muito de colocar tudo escritinho, tá? Não vai ter nada abreviado. Letra B, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Aí você vai ter que avaliar, vai ter que analisar isso. O sujeito apareceu dentro da oração subordinada? Subjetiva. Automaticamente. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ok? Vamos ver outro aqui. Então, se a subjetiva já tá ok, vamos avaliar as outras? Já foi uma, hein? Das 6, uma já está compreendida. A gente vai praticar isso aí nas questões. Objetiva direta, o que eu falei para vocês? É porque essa oração, ela vai estar funcionando, a oração subordinada sempre, tá? Ela vai estar funcionando como objeto direto da oração principal. Então, qual é a minha dica? Separa a oração, já falei isso desde o início, separa a oração. Quem vai estar finalizando a oração principal é muito importante para a gente também. Por quê? Pode acontecer o que vai acontecer aí. Pode ser um verbo transitivo direto finalizando a oração principal. E ele vai estar precisando de um complemento. Quem é que vai ser o complemento dele? A oração subordinada. Substantiva, objetiva, direta. Vamos ver acontecendo isso? Olha o exemplo ali. Eu quero que você conheça a Mafalda. Aquela personagem, né, do argentino Quino, né? Famosíssima de provas aí de língua portuguesa, né, de interpretação. Reparem nessa frase, gente. Eu quero que você conheça a Mafalda. Quando você divide as orações, você divide assim, eu quero. Só que você quer o quê? Você precisa da oração subordinada para completar o sentido dessa primeira oração, né? Eu quero o quê? Que você conheça essa personagem. Então, toda a oração subordinada, que você conheça a Mafalda, está completando o sentido do verbo querer, que é um verbo transitivo direto. Então, esse verbo ali, quero, ele está exigindo um complemento. É ele que está finalizando a oração principal, chamando, precisando de um complemento. Sabe por quê? Quem quer alguma coisa. E reparem que esse complemento aí, ó, toda essa oração subordinada, está funcionando como complemento do verbo transitivo direto, do verbo querer. Então, gente, ela é chamada de quê? Oração subordinada substantiva objetiva direta, porque ela está funcionando como complemento do verbo querer, como objeto direto. Quer fazer aquela dica que eu dei de trocar por isso? Então, vamos embora. Eu quero que você conheça a Mafalda. O que eu quero? Isso. Eu quero isso. Então,
descobri que é uma substantiva. Consegui, separando as orações, eu descobri que tem um verbo que precisa de complemento, e esse complemento é toda a minha oração subordinada. Então, olha que interessante. Por isso que ela é chamada de objetiva direta. A dica é essa, gente, é separar as orações, porque sabendo separar as orações, você vai ver o que está ali na oração principal precisando de complemento, precisando de quê. Você vai estar avaliando, analisando isso ali. Reparem uma coisa comigo, essa aí não poderia ser subjetiva. Por quê? Porque o sujeito principal está na oração principal, repararam? É o eu. Não pode ser subjetiva. Então, percebam essa diferença entre um tipo de substantiva e outra também, porque é bem diferente um tipo do outro, né? Eu sei que naquela frase anterior, não aparecia o sujeito na oração principal. Agora, nessa aí, eu já observei que o sujeito está bem na cara ali, né? Olha o eu. Eu que quero alguma coisa. Então, está muito importante, a ênfase está sendo dada no eu, né? Ok? Então, vamos para a próxima. Vamos lá, que eu acho que vocês estão entendendo. Ninguém está com dúvida, então está entendendo aí. A objetiva indireta, galera, ela vai seguir a mesma ideia da objetiva direta, só que tem um detalhe. Lembra quando a gente estuda o objeto direto e o objeto indireto, que tem uma diferença nítida entre um e outro. O objeto direto, ele é complemento do verbo sem preposição. O objeto indireto é o complemento do verbo com a preposição. Então, aqui na nossa oração subordinada substantiva objetiva indireta, eu preciso ter a preposição aparecendo. Senão, ela não vai poder ser considerada objetiva indireta. Pescou a dica? Então, vamos avaliar essa frase? Gostaria de que me sentisse definida. Reparem vocês, separando as orações, você separa assim, ó. Gostaria, pum, primeira oração. De que me sentisse definida, outra oração. Na primeira oração, que é a nossa oração principal, só tem o verbo gostaria. Aí vamos lá, que pergunta você faz para esse verbo? Caramba, eu gostaria de alguma coisa. Eu gostaria disso, daquilo, enfim. Eu gostaria de algo, né? Então, reparem vocês que tem a preposição aparecendo ali logo depois do verbo que está na oração principal. A gente já tem o de antes mesmo de começar a parte subordinada, né? Especificamente. Então, ali, de que me sentisse definida, é a nossa oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, porque toda ela está complementando o verbo transitivo indireto que está na oração principal, que é o gostaria. E olha que bacana, quando você substitui toda a oração por isso, até nessa substituição você tem que colocar a preposição, gente. Gostaria isso? Faz sentido? Não. Gostaria disso. De quê? Aí a resposta está na oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Então, gente, ela é bem diferente da objetiva direta, né? Reparem só, ela é bem diferente da subjetiva, porque a gente sabe que o sujeito está escondidinho ali no gostaria, ó. Eu gostaria, né? Tá bem escondidinho ali, ele não aparece claramente, ele está subentendido, ele está implícito. Ele não está dentro da oração subordinada. Então, eu estou mostrando para vocês por que não dá para a gente confundir um tipo com outro. Até agora já foram 3 tipos: subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta. Até então tá tranquilo? Eu vou passar para as 3 últimas agora. Agora a gente vai para a completiva nominal. Então vamos lá, vou seguindo, hein? Não tem dúvidas, para mim vocês estão entendendo, tá tudo legal. Então vamos embora. Na completiva nominal, eu falei para vocês que a oração subordinada, ela tem que estar complementando um nome, né? Ela tem que estar com função de complemento nominal. Como é que a gente descobre isso? Separando as orações e observando quem é que está finalizando a oração principal que está precisando dessa subordinação, desse complemento. Então, vamos avaliar aqui. Mafalda teve dúvidas do que fariam na primavera. Reparem vocês que, separando as orações, eu tenho o seguinte:
Mafalda teve dúvidas. Primeira oração. Só que se você termina a frase aí, a oração aí, você vai se perguntar, né? Ué, mas ela teve dúvidas de quê? Olha que interessante a própria pergunta que você faz para a última palavrinha que está na oração principal, gente. É uma outra estratégia, uma outra dica. E a palavra dúvidas, ela não é um verbo, né, gente? É um substantivo. Então, a gente tem ali no final da oração principal o substantivo dúvidas precisando de complemento, precisando dessa outra oração. Então, ela não teve qualquer dúvida, né? Quaisquer dúvidas. Ela teve dúvida do que fariam na primavera. E outra dica, e eu vou dizer também algo para vocês não confundirem, a dica é: o complemento nominal começa com preposição também. Só que há uma grande diferença da objetiva indireta para a completiva nominal. Reparem só, na completiva nominal, a gente tem um substantivo finalizando a oração principal e esse substantivo precisa de complemento. Por isso que é completiva nominal. Lá na objetiva indireta, ó, a gente vai ter um verbo finalizando a oração principal, que é o gostaria, e esse verbo que precisa de um complemento com preposição. Então, reparem na diferença que há entre a objetiva indireta e a completiva nominal. Elas podem confundir em que aspecto? As duas precisam de preposição. As duas orações subordinadas, substantivas, tanto a completiva nominal quanto a objetiva indireta, elas começam com a preposição. Porém, qual é a diferença? Na completiva nominal, você tem um substantivo, você tem um nome precisando de um complemento. Na objetiva indireta, você tem um verbo precisando desse complemento verbal. Então, repararam na diferença? E, professor, e como é que eu sei avaliar essa diferença na hora lá da questão? É o que eu falo para vocês, vou falar de novo. Separando as orações, você consegue nitidamente observar nessa barrinha, nessa separação, qual é a palavrinha que está finalizando a oração principal e que precisa de complemento. Assim que eu descobri a completiva nominal, a objetiva indireta, por exemplo. Então, assim, são dicas, né? Para que vocês coloquem em prática, para começar a avaliar, a classificar essas orações subordinadas substantivas aí. Aí a gente vai para o penúltimo tipo, né? Que é a substantiva predicativa. Vamos lá, por que ela é chamada assim? Porque ela tem função de predicativo. O que é um predicativo, gente? É uma característica. É como se toda a oração subordinada fosse estar indicando ali uma característica de algo que está na oração principal. Ela fosse ali retratar, caracterizar a oração principal. É essa a função de uma oração subordinada substantiva predicativa. Vamos avaliar essa frase aí? Esse período? O bom de ir para a escola é que a gente pode ter conversas literárias. Vamos lá, por que ela é substantiva? Eu botei o esqueminha ali embaixo. Ó. O bom de ir para a escola é isso. Então, já descobri que ela é uma substantiva, né? Agora, vamos separar as orações? O bom de ir para a escola é pum. Só que eu chamo a atenção para um detalhe. A gente tem o ir, o bom de ir. Seria a primeira oração, né? Para a escola é segunda oração. Que a gente pode ter conversas literárias é a nossa oração subordinada. Mas essa separação de várias orações antes da subordinada não vai prejudicar a sua classificação, não, tá bom? É sempre importante observar a oração que está antes da subordinada e a subordinada. Porque é elas que vão ter essa ajuda, né? Que vão dar essa dica para gente. Mas se tiver, a gente estudou, né? Que o período composto pode ter 2, 3, 4 orações. Isso pode acontecer. Mas o foco aqui é a gente saber a classificação da subordinada. Não importa se antes da subordinada a gente tenha 2 orações, 3 orações. Não vai dificultar nem vai atrapalhar essa avaliação, tá? O importante é você saber visualmente já, de cara, eu já sei que ela é uma predicativa. Eu vou falar para vocês por quê.
A predicativa, ela tem uma característica muito peculiar, que é o uso do verbo de ligação. Olha o é ali. O é, ele é verbo de ligação. Então, eu sei que esse é, ele está auxiliando, ele está ligando a oração anterior à sua característica, ao seu predicativo. Então, mesmo que você ali, de repente, tenha 3, 4, 5 orações, se você visualmente conseguir identificar alguns elementos chaves dentro desses conteúdos, né, dessas orações, você vai conseguir classificar. Mas vamos avaliar que a gente pode ter conversas literárias, é a nossa oração subordinada, porque é ela que vai estar complementando o que é bom, por que é bom ir para a escola. Qual é a característica, né? Ir para a escola tem o que a me acrescentar? Qual é a característica desse bom? Por que é bom ir para a escola? Eu posso fazer essas perguntas para as orações anteriores, né? Por que é bom ir para a escola? Eu vou responder isso na oração subordinada, ó, porque a gente pode ter conversas literárias. Eu estou explicando, né? Eu estou caracterizando o bom de ir para a escola. E por ter o verbo de ligação ali, conectando a oração, uma oração à outra, eu já consigo decifrar que é uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Gente, só vai ter verbo de ligação na predicativa. É uma característica da predicativa. Vai ter um verbo de ligação ali entre uma oração e outra, conectando a subordinada à oração anterior, que pode ser a principal, ok? Então, esse isso é o predicativo do sujeito. Essa oração subordinada, que está caracterizando o bom de ir para a escola, é a nossa característica, é o nosso predicativo. Então, a gente tem uma oração subordinada substantiva predicativa. Ok? E indo para a última, que eu vou falar para vocês que tem uma dica muito boa para essa última, que você não precisa ficar analisando oração, avaliando oração, porque de 6 tipos eu já dei característica de cada um, né? Vamos para esse último. Essa última classificação é a oração subordinada substantiva apositiva. Por que ela é chamada de apositiva? Porque ela tem função de aposto. E lembra que o aposto é como se você estivesse especificando alguma coisa, explicando, enumerando alguma coisa. Esse é o aposto. Isso é o aposto. É quando você enumera, especifica, explica alguma coisa mencionada anteriormente. E a minha dica é, sempre que ela for substantiva apositiva, ela vai ter os 2 pontos. Nem precisa analisar nada mais, gente. Ela vai ter os 2 pontos, porque o aposto, ele tem essa característica de geralmente, né, comumente, né, ele aparece após os 2 pontos. Então, por isso que na frase aí, né, no período, Mafalda tinha um objetivo, primeira oração. Aí tem os 2 pontos, ó. Qual o objetivo da Mafalda? Eu vou complementar esse objetivo, eu vou explicar que objetivo é esse. É a nossa oração subordinada, apositiva, ó, que a planta crescesse. Então, aí a gente tem uma subordinada substantiva apositiva, porque ela tem função de aposto. Mafalda tinha um objetivo, isso, esse, enfim, é a nossa oração subordinada substantiva. E é apositiva porque é um aposto, porque tem os 2 pontos. Então, gente, pegaram as dicas de quando é cada classificação? Eu dei uma dica para cada um aí, para que vocês entendam como achar essa classificação de maneira mais rápida, que você não tenha que ficar, né, perdendo tempo naquela questão, você podendo fazer outras questões, porque é uma questão que é muito visual, é um conteúdo que é muito visual, é muito de estratégia, é muito de separação de orações, para você ir achando cada tipo aí. Então, já botaram a mãozinha assim para mim, então já entenderam. Agora, o que eu fiz? Aí, não são questões ainda de provas anteriores, de provas militares anteriores. Aí é para a gente fazer um check-up. É para a gente ver assim, ó, eu consigo classificar, eu consegui entender as orações subordinadas substantivas. Então, eu trouxe algumas orações, né, algumas frases, né, alguns períodos, e
A oração subordinada está destacada e você vai ter que falar aí para mim, escrever no chat aí, né? Qual classificação você daria para essa oração subordinada? Para ver se vocês estão entendendo as estratégias, conseguindo utilizar essas dicas aí. Recapitulando, rapidinho, para ajudar aí. Subjetiva, o sujeito tem que aparecer dentro da oração subordinada. Ele não pode estar com ênfase na oração principal. Ele tem que aparecer dentro da oração subordinada. Subjetiva, check. Foi. Objetiva direta. Na objetiva direta, eu preciso ter um complemento de um verbo transitivo direto que está na oração principal. Então, essa minha oração subordinada, ela tem que funcionar como objeto direto do verbo que finaliza a oração principal. Dica 2, check da objetiva direta. Foi. Objetiva indireta. Na objetiva indireta, qual é a estratégia? Complemento do verbo que está finalizando a oração principal, porém, esse complemento, ele precisa iniciar com preposição, para aí sim ela ter sentido, ela ter função de objeto indireto. Foi? 3 dicas já, recapitulando. Completiva nominal. Na completiva nominal, eu não posso confundir com objetiva indireta. Por quê? As duas têm preposição. Mas por que eu não posso confundir? Porque a completiva nominal vai ter um nome finalizando a oração principal e esse nome vai precisar de complemento. E o complemento vai ser toda a nossa oração subordinada substantiva. Completiva nominal, dica recapitulada. Predicativa. Penúltimo tipo, hein? Só estou recapitulando para vocês arrasarem aí. Predicativa. Na predicativa, ela tem função de caracterizadora, de predicativo do sujeito. Então, a dica é, ela sempre terá um verbo de ligação. Pode ser pode estar até conjugado, né, para outras pessoas, por exemplo, sou, é do verbo ser, né? É um verbo de ligação. Então, se tem algum verbo de ligação, ser, estar, ficar, continuar, permanecer, que são considerados verbos de ligação, automaticamente predicativa. E a última, recapitulando, é a apositiva. A apositiva, meus amores, tem que ter 2 pontos. Teve 2 pontos? Automaticamente ela é uma apositiva. Mas ficou na dúvida ainda ali? Ela tem função de aposto. Ela vai explicar, enumerar, recapitular algum termo mencionado anteriormente. Tá bom? Ela tem função de aposto. Mas os 2 pontos já vai ajudar bastante essa análise. Então, vamos embora. Agora eu quero ver, hein? Agora é a hora da verdade. Quem prestou atenção mesmo vai saber, hein? Bora lá, vou dar um tempinho. Vocês podem enumerar como frase 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou A, B, C, D, E, tá bom? Pode enumerar A, B, C, D, E, F, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 tipos, então botei 6 aí, só para ver se vocês estavam entendendo. Elas estão destacadas em negrito, tá? Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Eu vou fazendo aqui junto com vocês. Vamos embora. Uhum. Tô só de olho no chat. Pode ir anotando aí, na ordem. Ou se botar na ordem, eu vou entender, né? Que tá na ordem. Já acabei aqui, hein? Vocês vão falar, professora, você é professora, né? Você faz rapidinho. Poxa vida, dá um tempo pra gente aí, professora. Vai lá. Vai lá que eu tô esperando. Vou dar mais 2 minutos, hein? Vambora, porque é o tempo de você fazer 1 minuto, é o tempo de você fazer uma questão. Vambora. Vamos começar a treinar esse tempo aí de fazer questão. Vamos ver quem vai gabaritar aí. Já fez, Isa? Coloca aí para eu dar uma olhadinha. Pode botar na ordem, enumerar, enfim. Quero ver se o seu gabarito corresponde com o meu gabarito, hein? Pode abreviar, botar assim OD, OI, tá? Que é o que eu vou entender, para não ter que botar tudo, né? Oração subordinada, substantiva, objetiva. Abrevia, bota só, subjetiva, OD.
OI, completiva, predicativa. Entendeu? Quero ver, hein? Vamos lá, galera. Cadê vocês participando aí? Tô esperando. Gente, não fiquem com medo de errar. Isso é só uma prática, tá? Um exercício mais prático, mais rápido. A partir disso, a gente vai para as questões anteriores, tá? Não, vocês estão com vergonha de botar aí? Não fica com vergonha, não, hein? Quero ver. Quero ver o que vocês colocariam. E é normal errar, gente. Por favor, sem vergonha de errar. Sem vergonha. Vocês têm que ser sem vergonha. Opa, a Andressa já começou a colocar aí, ó. Pode botar, Andressa. Vai digitando, vai botando. Isso. Tô esperando. Vamos embora. Ó, já passou os minutos, hein? Os minutos aí, ó, já foram 2 minutos que eu dei para vocês. Ó, a Isa colocou aí, ó. Uhum. Pode botar sim, que eu consigo entender aqui. Olha aí que beleza. Vamos lá, ninguém mais vai colocar? Então vamos avaliar isso aí. A primeira frase, o primeiro período, né? Vamos chamar bonitinho de período, tem como destaque a oração subordinada que mantenhamos a calma. Reparem que ela é uma subordinada substantiva, porque a gente pode trocar por isso. É de suma importância, isso. Show? Já sei que é uma substantiva. Agora, o que eu vou avaliar? Se tem verbo de ligação, se complementa um verbo que está na oração principal, se complementa um nome que está na oração principal, eu vou fazendo aquelas estratégias que eu expliquei para vocês. Então, vamos lá. É de suma importância. O sujeito aparece dentro dessa oração principal? É de suma importância? Não. Se ele não aparece ali, gente, provavelmente ele vai estar dentro dessa oração subordinada. Então, ele está escondidinho ali, ó. Quem deve manter a calma? Quando está assim, mantenhamos. Quem é que deve manter a calma? Nós. Que nós mantenhamos a calma. Eu estou falando de nós, estou me incluindo ali, naquela situação. Olha, meu Deus, escreveu tudo. Caramba! Por isso que estava demorando, né? Falei que poderia ser abreviado, poderia ser algo mais curto, mais rápido, mas tudo bem. Gostei, participou. É isso aí, tem que participar, gente, deixar o medo de lado. Vamos avaliar então isso aí. Então a primeira, ó, vocês já acertaram, é subjetiva. O sujeito ele não precisa, gente, estar escrito, ele não precisa aparecer claramente, mas tem que ter um verbo em que ele esteja subentendido ali. Ele não pode estar na oração principal, tá bom? Então a primeira, perfeito, gabarito, subjetiva. Segunda frase, segundo período. Pois é, Isa, até me assustei quando eu vi quase uma Bíblia, né? Um textão aqui assim, pá. Ele quis botar tudo bonitinho, ó. O professor de português gosta disso, né? Eu amei. Ficou perfeito, né? Se bem que eu até falo para os meus alunos que eu aceito a abreviação na hora da prova. Quando esse conteúdo cai na prova, eu aceito OSSCN, desde que abrevie, né? Correto, porque não dá para você inventar uma coisa que não existe. Mas como é prova militar, vocês não têm que escrever, né? Já vai estar escrito lá para vocês, já é uma ajuda. Caramba, ó. Nossa, mas é uma tristeza, né? Ficar escrevendo isso completo sempre, né? Olha aí. Mas é bom, né? Sempre escrever completinho é bom. Aí vamos lá. Segundo período. As testemunhas revelaram que o empresário fugira do local do acidente. O que está para a gente em destaque é a oração subordinada, né? Que o empresário fugira do local do acidente. Aí vamos ver se ela é uma subordinada substantiva? As testemunhas revelaram isso. Bacana, fez sentido, deu para você substituir por isso. Então, é uma substantiva.
Agora, vamos avaliar aqui, ó. Sujeito, ele está aparecendo com ênfase na oração principal, ó, as testemunhas. Então, essa frase aí, né, essa oração subordinada, já não pode ser subjetiva, porque a ênfase está nas testemunhas. Elas que revelaram alguma coisa para alguém. Eu posso até ter um outro sujeito dentro da subordinada, mas ele não vai ter a ênfase que o sujeito que está na oração principal, até porque a gente tem duas orações ou mais, né? Cada uma pode ter um sujeito diferente. Mas a ênfase está sendo dada ao que as testemunhas revelaram. Então, as testemunhas é o nosso sujeito, é o sujeito principal, digamos assim, né? É a informação principal, porque está na oração principal. Aí vamos lá, o que eu fiz? Separando as orações, eu vi que tem um verbo, que é o revelaram, no final da oração principal. Aí eu pergunto assim: as testemunhas revelaram o quê? A resposta para esse verbo está dentro da oração subordinada. E esse é um verbo que exige um complemento, né, gente? O que se revelou? Revelaram o quê? E não teve preposição. Então, toda essa oração subordinada, substantiva, tem função de objeto direto. Então, parabéns aí para vocês, ó, que colocaram que a segunda frase aí, né, o segundo período é objetiva direta. Perfeito. Terceiro período, Paula lembrou-se de comprar o meu chocolate. Separando as orações, eu tenho Paula lembrou-se, oração principal. Ela lembrou de quê? De comprar o meu chocolate. Então, Paula lembrou-se disso, né? Pode ser uma subordinada substantiva. Legal. Agora, eu tenho um verbo finalizando a oração principal que ele está precisando de complemento, né? Quem se lembra de algo, né? Lembra-se de algo. Isso, Ju. Então, eu tenho um verbo que precisa de complemento com preposição. Olha a preposiçãozinha aparecendo ali bonitinha, gente, no início da nossa oração subordinada, substantiva. Então, aí a gente tem uma objetiva indireta. Perfeito. Caramba, vocês estão arrasando muito, hein? Assim que eu gosto. Próxima frase. A advogada teve a capacidade de mentir diante dos jurados. Separando as orações, né? Vamos ver se ela é uma substantiva. A advogada teve a capacidade disso. Quem tem capacidade de alguma coisa. Então, a advogada teve a capacidade disso. Legal, é uma substantiva. Maneiro. Agora vamos ver. Quem finaliza a oração principal é o substantivo capacidade. E esse substantivo é que está precisando de um complemento. Quem tem capacidade, como eu falei, tem capacidade de alguma coisa. Aí tem a preposiçãozinha aparecendo ali, ó. Complemento nominal sempre inicia com preposição. E eu tenho o substantivo, o nome, precisando desse complemento. Então, aí a gente tem uma oração subordinada, né, que está em negrito. Oração subordinada, substantiva completiva nominal. Como vocês colocaram aí. Perfeito. Penúltima, até então tá todo mundo gabaritando aí, hein? Apenas peço um favor. Ah, não vou ler o resto, não. Gente, apareceu 2 pontos ali. Olha lá, qual é a minha dica? Ela é uma apositiva. Mas vamos ver se ela é uma substantiva? Apenas peço um favor. Isso, substantiva. Agora, que ela não volte nunca mais é como se fosse uma explicação de que favor é esse. Explicando que favor é esse. Então, é um aposto, funciona como um aposto. A positiva. Última, foi a que sobrou, professora. Isso aí, foi a que sobrou. Eu sou quem te ama. Eu botei essa frase bem diferentona assim, para vocês observarem que nem sempre vai ter o verbo é. Porque muitos alunos ficam presos ao é. Mas desde que seja um verbo de ligação, gente, ele pode estar de qualquer forma, tá? O é, ele pode se transformar em sou. Não pode? Ele pode ser conjugado, né? Então, assim, é uma predicativa, porque está indicando uma característica, né? Quem é essa pessoa? Qual é a característica dessa pessoa? No caso do eu sou aquele que te ama. Eu te amo. Então, não é qualquer pessoa, né? Eu estou ali usando um predicativo, eu estou caracterizando, é uma pessoa que ama muito a outra. Então, é predicativo e tem o sou, ó, que é o verbo ser, que é o verbo de ligação. Tá bom? Foram bem, hein? Deixa eu subir aqui para ver. Arrasaram, né? Ó. Isso aí. Tô até verificando aqui se vocês acertaram tudinho. Perfeito. Quem resolveu aí, né, esse desafio, né, que eu considero um desafio, acertou. Muito bom.
Então, gente, eu botei mais alguns trechinhos aqui, depois quem quiser imprimir o slide, né? Ou estudar com esse slide depois, tem um resuminho de cada tipo. Vou passar rapidinho, porque eu já até relembrei, recapitulei essas características, ó, de cada tipo de subordinada substantiva. Acho que eu já falei também isso, mas aqui eu trago para vocês 2 passos para identificar as orações subordinadas substantivas. Já falei, ó, localizar a oração principal. Aqui é mais uma, para quem quiser aprofundar, dar uma ênfase nesse estudo depois, né? Também é bacana pegar esse slide aí e fazer essa revisão, tá? Então vamos lá, localizar a oração principal. Essa oração, como o próprio nome diz, é essencial para o período. Então, ali em vermelho, em destaque, são as orações principais, tá bom? Porque é ela que vai precisar de alguma coisa, ela que vai ter informação primeira, informação principal. Só que eu chamo a atenção para uma coisa: nem sempre ela vai estar no início, tá? Pode acontecer, acontece muito em prova de concurso militar, né? Não sei se tanto assim, né? A gente vai verificar aí nas questões, a gente vai poder chegar a essa conclusão. Não acredito que aconteça tanto. Mas pode muito bem estar invertida a oração, em alguns casos. Ou a oração principal começar, aí ela parar, aí vem a oração subordinada e depois a principal continuar, como o último caso, né? Isto, que pense mal de mim, acaba com a nossa amizade. Isto acaba com a nossa amizade, que pense mal de mim. Então, assim, ela pode estar invertida de várias formas, né? Pode ter algumas situações que ela vai aparecer invertida. Mas vamos ver se isso vai cair nessas questões. Não acredito que caia tão invertida dessa forma assim. Observe que essas orações que estão em vermelho, né, que estão em destaque, são as principais e são responsáveis pelo sentido de cada enunciado. Desse modo, as orações subordinadas existem para completar esse sentido. Por isso que temos a oração principal e a oração subordinada, né? Então, esse é o primeiro passo, né? Identificar a oração principal. Segundo passo é verificar aquilo que eu falei para vocês, que eu recapitulei tudo, cada estratégia, cada dica, né? Verificar se as orações subordinadas exercem uma destas funções, que aí vem de sujeito, de objeto direto, são aquelas 6 funções, né? Objeto indireto, até trouxe mais exemplos, mais frases aí para vocês, quem quiser depois anotar e avaliar, analisar, né? Ok? Então, são essas dicas aí que eu deixo para vocês, galera. Agora a gente vai para a parte prática, né? Professora, como é que já caiu esse tipo de conteúdo em provas militares? Já caiu bastante, tá? E vai continuar caindo. Eu trouxe aí exemplos de da aeronáutica, né? Da banca da aeronáutica, da SpaceX, da ESA. Então, eu trouxe um pouquinho de cada uma que eu fui achando aí, tá bom? Reparem só nos enunciados, tipo de enunciado que vem, nas alternativas, como que ele coloca, né? Ele gosta muito, prova de concurso militar, quando eu falo ela é a prova, tá? Militar. Gosta muito de colocar as classificações entre parênteses para ver se a classificação tá certa. Como acontece aí, ó. Só que o que acontece? Mesmo que ela não esteja sublinhada, reparem só, você consegue identificar. Gente, as orações subordinadas substantivas, elas começam pela conjunção integrante, pelo que. É óbvio que em alguns momentos, né, se ela estiver invertida, ou se ela for uma objetiva indireta ou completiva nominal, você vai ter a preposição ali começando, né? Mas eu consigo visualmente observar onde começa por essa situação também, né? Por onde está a conjunção integrante, a conjunção que é o que a gente mais vai ver, tá? Dentro das subordinadas substantivas, que é a conjunção integrante. Ela é chamada assim porque ela integra, ela está dentro, ela está iniciando uma oração subordinada substantiva, tá? Por isso que ela é chamada de conjunção integrante. E aí, vamos avaliar? Quero ver o que vocês responderiam nessa primeira questão, hein? Que é da banca e da aeronáutica. Assinale a opção em que a oração sublinhada foi classificada incorretamente. Aí, não ficou sublinhada, mas eu posso sublinhar para vocês. Posso destacar para vocês. Como eu falei, já tendo a noção, eu consigo perfeitamente saber. Na letra A, é que a situação melhorou. Na letra B, é que o marido voltasse. Tá bom?
Na letra C, logo, não mereces fé. Na letra D, mas também divertem. Geralmente começa sempre com uma conjunção, né? Só que já temos algumas dicas aí. Só pelo que eu sublinhei, pelo que eu destaquei para vocês, já tem algumas situações estranhas acontecendo aí. Repararam? Já é uma dica. Falei para vocês que começa com a conjunção integrante que, né? E tem algumas situações estranhas acontecendo aí. Que não começa pela conjunção integrante, não tem a conjunção integrante. Tem que ser a que está classificada incorretamente. É aquela que o que está entre parênteses está com a classificação errada. E aí? Vamos lá. A Isa já botou. Vidal também. Muita atenção ao que está, o que está classificando, né? A como está classificando, né? Nem se é uma questão assim de coordenação, subordinação, é se o que está sendo classificado, né, está certo ou não. Aí, na verdade, tem que estar incorreto, né? Então, você tem que avaliar a frase, o que eu destaquei para vocês, e se a classificação está batendo ou não. A Ju já respondeu, ó, Davi, Miduim também. Tem algumas pegadinhas, não sei se vocês repararam, tem uma pegadinha de coordenação também, tá bom? De oração coordenada. E aí, mais alguém vai botar? Vamos avaliar então? Então, vamos embora. Vamos avaliar as que estão certas, a gente vai achar com essa avaliação dessa classificação, né? Então, bora lá. Tem que ser a incorreta, lembra disso, tá? Letra A. Parece que a situação melhorou. Ele está dizendo que o termo destacado, né, a expressão destacada, que aqui a situação melhorou, é uma oração subordinada subjetiva. Reparem que aí, gente, é uma questão da aeronáutica, mas eles nem botaram se é substantiva, vocês viram? Não botou se é adverbial, se é substantiva, se é adjetiva, já botou direto. Ela é uma subordinada subjetiva. Sabe por quê? Subentende-se que esse candidato, a banca avaliou da seguinte forma: esse candidato ele já sabe que é uma substantiva. Então não preciso ficar botando se ela é adverbial, se ela é substantiva, ou se ela é adjetiva. Entenderam? Olha como eles já pensam de uma forma, né? Já direcionam aí para que o candidato ele já tenha um conhecimento específico. Aí vamos avaliar? Parece que a situação melhorou. Separando as orações, a gente tem a oração principal parece e que a situação melhorou, oração subordinada. Realmente é uma oração subordinada, né? Porque parece o quê, né? Parece isso. Eu sei que é uma substantiva porque eu substituo pelo isso. Então, ok. Ela é subjetiva? O sujeito está dentro da oração subordinada? Parece que a situação melhorou. O que melhorou? A situação. Então, situação é o sujeito. Reparem que na oração principal a gente só tem o parece. E o parece não está especificando o sujeito nenhum. Cuidado com isso, ó. Então, o sujeito, ele está com ênfase, né? Ele está aparecendo dentro da oração subordinada. Então, a letra A, ela está correta. Ela é uma subordinada subjetiva, porque o sujeito é a situação. Especificamente, né? O núcleo, situação. Ok? Melhorou? Não, melhorou é o verbo, né? Situação, que é o sujeito, tá bom? A situação, né? É o sujeito. Ok? Então, ó, vocês caíram nessa pegadinha aí, ó. Essa letra A estava correta. A gente tem que marcar o que está incorreto. O que eu indico para vocês, galera? Quando vocês veem questão assim, para marcar o que está incorreto ou que não corresponde, você já circula logo esse incorreto. Você já destaca, porque tem que chamar a sua atenção que você tem que marcar a classificação que está errada. Então, de 4, 3 estarão certas e uma vai estar errada. Então, a que está incorreta a classificação é que você tem que marcar.
Gente, banca de concurso militar, de prova militar, adora questão assim. Adora, porque elimina muito candidato, gente. É para eliminar. Entenderam? Vamos ver a letra B, ó. Já mudaram de opção aí, porque avaliaram, analisaram, ó. Ah, me diz qual é o seu nome, para eu não ficar te chamando de Miduim, né? Porque eu não acho que esse não é o seu nome, mas tá engraçado. Eu ficar falando Miduim o tempo todo, né? Gabriel, ok. Então, Gabriel, você já acabou até classificando. Você achou o erro e ainda classificou corretamente. Olha aí. Gente, a letra B, vamos ver se está certa? Maria esperou que o marido voltasse. Maria esperou a oração principal que o marido voltasse subordinada. Está dizendo que ela é uma subordinada objetiva direta. Sim. Maria esperou, quem espera? Espera alguma coisa, espera alguém. Sim. A oração subordinada funciona como objeto direto. Tá certo? Aí vem a letra C, que vocês já sacaram qual é a pegadinha aí, ó. A letra C tá assim: vives mentindo, logo não mereces fé. Oração coordenada, sindética, explicativa. O erro tá aí. Ela não é uma explicativa. Eu trouxe essa questão, gente. Essa questão não é especificamente de oração subordinada substantiva, mas aparece entre as opções a oração subordinada aí. Repararam? Então, eu peguei o conteúdo da aula anterior em questões, né, na verdade, que mesclam esses dois conteúdos. Ok? Então, gente, está errado. Não é uma explicativa. Esse logo é conclusivo. Achamos a letra C. Achamos a nossa alternativa que está incorreta. A classificação está incorreta. Não é que a alternativa é errada. É essa certa, é essa que eu tenho que marcar. Mas a classificação foi errada, foi incorreta. Aí vem a letra D, ó. Os livros não somente instruem, essa pegadinha master que tinha aí, hein? Mas também divertem. Esse mas, comumente, ele é adversativo, né? Só que aí, com o também, junto com o também, ele tá aí como aditivo. Então, muitos também, de repente, iriam na letra D, achariam errado por conta do mas. Porém, a gente sabe que junto com também, transmite essa ideia de adição. Então, olha que questão magnífica, gente. Misturou oração coordenada com subordinada. Aí foi utilizado que conhecimento do candidato? Ele precisa ter noção de interpretação, ele precisa ser sagaz, né? Porque tem que entender que tem que marcar a classificação incorreta. Coisa que muitos, de repente, cairiam nessa pegadinha do incorreto, né? Outra coisa, eu tenho que saber classificar, eu tenho que saber visualmente entender qual é a oração que deveria ser a coordenada ou a subordinada nesse caso. Entender de sentidos das conjunções, como o mas também, que eu acabei de falar para vocês. O logo, que transmite a ideia de conclusão e não de explicação. Pode cair a pegadinha do e, que o e nem sempre é aditivo, ele pode estar com valor semântico de adversidade, adversativo. Então, foi uma questão muito interessante porque vai lidar com esses aspectos, né? Oração coordenada, oração subordinada. Aí vem a questão 2 da aeronáutica, ó. Essa questão também é uma pegadinha. Parece fácil, mas é aquela que quer pegar o candidato. Ele quer saber o que não há na oração acima. Olha só. Então, quando você vai avaliando, você vai marcando o que, que tem, você vai avaliando o que tem. Esquece de ver o que não tem. É uma questão que você tem que marcar o que não há na oração subordinada substantiva acima. Então, tem várias situações acontecendo aí. Qual é a única classificação que a gente não pode ter nessa frase, nesse período, né, na verdade, nesse período composto aí? É uma questão, gente, da aeronáutica, né, da EAR. O que, que vocês colocariam? Enquanto eu tomo uma água aqui, avalia esse período aí. Se você souber classificar, você acha o que, que tem. E é óbvio que vai sobrar o que não tem, o que não possui, né? O tipo de oração subordinada que não tem aí nesse período, né? Isa colocou C.
Você achou predicativa, achou objetiva direta, completiva nominal, só não achou objetiva indireta nesse período aí. Ok, entendi. Uhum. Gabriel, ó, também, Gabriela. Uhum. Olha que bacana como vocês estão sabendo classificar. Isso é muito bom, gente. Vai ajudar muito vocês. É isso aí, gente. É a letra C. A única oração subordinada substantiva que não aparece nesse período aí em cima é a objetiva indireta. É a letra C. A gente tem predicativa porque a gente tem verbo de ligação. Reparem no é, verbo de ligação. A gente tem objetiva direta porque a gente tem um verbo, né? Quem não sabe, não sabe o quê, né? Que iríamos usar óculos, né? Então, assim, temos a objetiva direta e temos a completiva nominal. É a prova de que a natureza é sábia, né? A prova de quê? A prova de que a natureza é sábia. Então, nós temos complemento nominal, nós temos predicativo e nós temos objeto direto. Só não temos aí objeto indireto. Você não tem um verbo que precisa de um complemento com preposição aí. Aí, Isa, ó, Isa é a prova viva de que aquela minha dica, ó, ela tá botando em prova aí a minha dica. Gostei, Isa. Que ela separou tudinho e ela usou aquela minha dica de separando as orações, né? Separando palavras, né? Que vão precisar de complemento ou não. E aí você achou a letra C, não tem objeto indireto. Muito bom. Qualquer dúvida, pergunta, tá, gente? Acho que essa é uma questão para pegar o candidato em que sentido? Olha como a banca da aeronáutica é, hein, gente? Para saber se você, como candidato, sabe classificar, sabe seguir essas estratégias para entender essas classificações. E foi genial, né? A gente conseguiu achar todas essas características aí das outras, e a única que não tinha era a letra C. Muito bom. Vamos para a questão 3. Tá vendo, gente, como é possível? Como é possível o gabarito em português? Eu confio muito, eu acredito muito, tá? Vamos aprovar vocês assim, ó. Vai entrar muita gente aí na área militar esse ano. Vamos embora. A questão 3 já é da Marinha, né? É uma outra questão que vai lidar com orações subordinadas. Aí tem a subordinada substantiva, né? E a adverbial. Vou dar uma dica para vocês. Não entramos ainda na adverbial, né? Então, cuidado com esse tipo, tá? Tentem avaliar. Tudo bem se você já estudou adverbial, não tem problema nenhum, óbvio, né? Mas, assim, tenta avaliar o que você tem de conhecimento até então, tá? E avaliar se você está conseguindo aplicar esse conhecimento aí na questão. Não tem problema se você errar adverbial por enquanto, porque a gente vai chegar na parte 2, né? Na nossa próxima aula de português, nas adverbiais. Mas, assim, as questões, falei para vocês, elas vão trabalhar com isso. Coordenação com subordinação. Numa mesma questão, dois tipos de subordinada diferentes. Pode cair substantivo e adjetivo, substantivo e adverbial, tá? Então, a gente tem um trecho aí, ó. Era preferível que nem soubesse ler e escrever. No trecho acima, como podemos classificar a oração destacada? Aí, gente, a oração que está destacada, ela está com a letrinha assim, itálico, tá? Ela está mais de ladinho assim. É o que nem soubesse ler e escrever, tá bom? E aí? Era preferível, pum, oração principal. Quem não deve, na verdade, quem não soubesse ler ou escrever? Esse soubesse aí tá dando uma dica, né? Que ele ou ela nem soubesse ler e escrever. Eu tô assim, dando só umas dicas, tá? Avaliando como eu interpretaria, avaliaria essa questão se fosse lá eu fazendo essa prova, por exemplo, tá? E aí, meu povo? Tô vendo aí que vocês estão colocando. Davi, Gabriel, Andressa, Isa. Muito bom. Deve ser C, Gabriel? Por que você tinha colocado outra? Deixa eu ver aqui. Tinha colocado B, né? Aí você meio que mudou. Vamos ver, você tinha botado B? Objetiva direta. Aí, para ser objetiva direta,
Tinha que ter um verbo transitivo direto finalizando a oração principal. Só que preferível não é um verbo, né? Só tem esse detalhe acontecendo aí. Aí, viu? Isso aí. Tananã. E aí, como podemos classificar essa oração destacada? Não é uma questão difícil, mas o jeito que a banca montou essa frase, ela causa algumas de repente, distrações, confusões, né? Isso, Gabriel, ela é uma subjetiva. O sujeito, ele está escondidinho ali, ó. Era preferível que ela, ou ele, né, não se sabe, né, porque o soubesse é da terceira pessoa, né, que ela nem soubesse ler e escrever, ou que ele nem soubesse ler ou escrever. O soubesse até para eu, né, eu soubesse, que eu soubesse. Então, assim, pode estar indicando uma primeira pessoa, uma terceira pessoa, tá escondidinho ali, né? Tá escondido ali no soubesse, na conjugação do verbo. Quando eu avalio a oração principal, era preferível, eu já vejo que não tem sujeito ali. Eu não posso dizer que o verbo era tá sendo sujeito. E nem posso dizer que o preferível é o sujeito. Até porque se era, ele não está nem especificando uma pessoa, repararam? Não está dizendo que ela era preferida, que ele era preferido. Tem várias pegadinhas, várias coisas subentendidas aí. Esse era está como um verbo impessoal. Não está indicando sujeito nenhum. Está indicando um tempo, um certo momento, enfim. Não está indicando uma pessoa. Se tivesse assim, ela era preferida, ou ele era o preferido, algo assim, aí teria um sujeito claro ali, né? Por isso que nessa questão 3, gente, a nossa resposta é a letra C. Ela é uma oração subordinada substantiva subjetiva. O sujeito, não tá claro, mas ele aparece na oração subordinada, mesmo que escondidinho, né? Porque quando eu falo aparece, dá a entender que ele tem que estar ali, né? Mas não, dá uma ênfase, né, ao sujeito só na oração subordinada, tá bom? Assim, eu sei que é muita coisa para a gente avaliar, né? Quando a gente está lendo o enunciado, interpretando uma questão, mas precisa ter esse cuidado. Por exemplo, completiva nominal, só se tivesse uma preposição ali, como falaram muito bem aí, né? A gente tem que tentar ir por eliminação também. Conhecer essas dicas, essas estratégias e eliminar coisas que vão nos distrair, que podem nos prejudicar na hora de avaliar a questão. Aí vamos lá, essa questão 4 da EAR, né? Também aí. Tem uma, duas, três, quatro períodos, né? E foca nas orações subordinadas substantivas, que foi o foco da nossa aula de hoje, né? E é o que eu falo para vocês, mesmo que eu não destaquei alguma coisa, porque assim, pode ser que na hora lá não tenha o destaque, que seja só para você realmente, só para a banca ver se você sabe onde que está a oração subordinada, né? Mas dá, o que eu falei para vocês? Começa da conjunção integrante, pode ter uma preposição antes, né? Então vai começar de que, do que. Então, só para não ficar dúvida, eu vou destacar para vocês aí. Opa, o Gabriel já está respondendo, ó. Gabriel tá rápido, hein? Engatou a primeira assim, foi embora. Isso aí. Você já sabe identificar, então, né? Na primeira frase, no primeiro período, é a que o casal se separasse. Na segunda, só para quem ficou em dúvida aí, na segunda é que mantenhamos a calma neste momento. Na terceira, de que o adeus seria inevitável. E na quarta, que todos se mantenham atentos à palestra. Tananã. E aí? Viram como é fácil de identificar pela conjunção integrante? Você já consegue ter uma noção de qual é a oração subordinada substantivo. Opa! Davi, você está achando? Eu quero que você tenha certeza. Você tem que ter a certeza. Se a gente ficar de achismo na hora de marcar uma questão lá, sabe o que acontece? A gente acaba marcando outra, né? Já aconteceu isso com vocês? Você fica assim, eu tinha certeza que era A, mas aí eu pensei um pouco e fiquei meio em dúvida, aí eu já acho que eu vou marcar C. Aí você vai marcar C, só que era A.
Ah, isso acontece muito, gente. Vai no que, assim, você viu primeiro, você teve aquela noção rápida ali, né? É mais fácil você acertar assim do que você ficar pensando e achar um monte de alternativa, né? Aí, já mudou. Então é a D. A é a ou a D? Nem tem E, né? Olha a professora zoando aqui. É a D. Isso aí, gente. Letra D. Perfeito. Vamos avaliar aqui por que é a letra D? Vamos lá. Tá falando que o período 1, né? 1 e 3 são completivas nominais. Vamos ver 1 e 3? Não éramos favoráveis. Primeira oração. Favorável é um nome, né? E você vai complementá-lo, ó. Quem não é favorável a alguma coisa. Apareceu o azinho, que é preposição ali, ó. Então, sim, a 1 é completiva nominal. Vamos ver a 3. Estava convencido de que o adeus seria inevitável. Estava convencido, primeira oração, oração principal. Convencido é um nome, né, que precisa de um complemento. Quem está convencido de alguma coisa. E aparece a preposiçãozinha ali. Então, sim, é um complemento nominal. O que acontece é que muitas vezes o candidato se confunde e acha que convencido é verbo. Acaba pensando assim, poxa, convencido é verbo, então não pode ser complemento nominal aqui. Aí acaba errando, acaba botando outra classificação. Por isso que eu falo para vocês que, como é importante a gente ter o básico da língua, né? A gente saber o básico da língua portuguesa, gente, é de extrema importância. Saber o que é um verbo, o que é um substantivo, o que é um adjetivo, é coisa básica, simples, e cai como pegadinha nessas provas de concurso militar. Então, é fichinha você ver esse tipo de pegadinha acontecendo. Aí vamos lá, a A tá errada porque ele fala que a 2 e a 3 são subjetivas. A gente já viu que a 3, ela não é subjetiva, né? Porque eu estava convencido, ou ele estava convencido. O sujeito, ele aparece claramente na oração principal. Então, a 3 não pode ser uma subordinada substantiva subjetiva. Então, já botaria a errada por esse motivo, né? Vamos ver a B. A B está falando que a 2 e a 4 são predicativas. Vamos avaliar aqui? A 2 e a 4. A 2 tem uma pegadinha. Aparece o verbo é, mas prestem atenção que o verbo é, ele não está conectando ali, ele não é uma ligação. Ele não está como um verbo de ligação, conectando a oração principal à oração subordinada. Olha a outra pegadinha acontecendo aí. O é, para ser um verbo de ligação, ele, para ser uma predicativa, né, ele teria que estar bem antes da conjunção integrante, ele teria que estar conectando essas orações, e não acontece isso. Aí vem a letra C, ó, diz que a 1 e a 4 são objetivas indiretas. A gente já viu que a 1, ela não é um verbo que está precisando de um complemento com preposição, né, gente? É um nome que está precisando de um complemento nominal. Então, assim, é uma questão muito boa, não é uma questão difícil, mas eu espero que vocês estejam entendendo, estejam pegando essas estratégias, porque é muito característico das bancas, né? Bancas militares. A 2 seria subjetiva? Sim, perfeito, perfeito, Ju. É conveniente que mantenhamos a calma neste momento. Olha o mantenhamos, nós mantenhamos a calma. O sujeito, ele tá com uma ênfase ali na oração subordinada. Perfeito. Isso aí. Então, gente, ó, foi uma questão que vocês até fizeram rápido, né? Gostei da rapidez aí. Bora para a questão 5, que ainda tem mais 5 questões. Vamos embora. Vambora que dá tempo da gente praticar. A questão 5 é da EA, novamente, né? Da aeronáutica. Mas assim, gente, eu só trago qual é a banca para vocês terem uma noção, tá? Quem vai fazer cada uma aí. Mas é para vocês verem que isso é comum a qualquer tipo de concurso, tá? Pode cair em qualquer tipo de concurso. Português é bem geralzão, né? Para tudo. E aí, pessoal? Questão 5, o que vocês marcariam? A Isa já até botou aí. Nossa, a Isa foi na hora, assim, que eu botei, a Isa já, pum, ocorreu-lhe, desde logo, que ao americano poderia parecer estranha tal amizade. A oração subordinada substantiva, presente na frase acima, repare, ele nem marcou qual é a oração subordinada. Essa banca aí, ela é assim, ela não vai marcar. Você tem que saber qual é a oração subordinada, repararam? Nem falou que era em destaque, que era destacada. Não. Eita, gente, ó,
Tô gostando de ver, hein? A oração subordinada substantiva presente na frase acima classifica-se como... Aí vocês botaram que é a letra D, subjetiva. Isso aí, é a letra D. Sabe por quê? Ocorreu-lhe desde logo, primeira oração, que ao americano poderia parecer estranha tal amizade. O americano que acharia estranha a amizade. Ao americano, né? Americano é o nosso sujeito. Perfeito. Então, ela é subjetiva. Muito bom. Aparece um sujeito na oração principal? Mesmo que não esteja ali claro? Sim, porque a gente está falando de orações, né, gente? Então, cada oração pode ter um sujeito específico. Mas a ênfase dada, o jeito que aparece, que a gente tem que prestar atenção. Ocorreu-lhe, eu sei que esse lhe está indicando a alguém, que ocorreu a alguém. Só que assim, quando a gente continua lendo a frase, ó, ocorreu-lhe desde logo que ao americano, aí vem quem aí, ó, o sujeito, a ênfase dada ao sujeito dentro da oração subordinada, repararam? Isso aí, questão 5, letra D, subjetiva. Muito bom. E é uma questão, assim, muito simples, né, gente? Uma dica que eu vou dar, que é o que eu fiz com essas questões, para nosso slide não ficar enorme, algumas questões aí, elas tinham textos antes. Só que o que eu quero mostrar para vocês? Que não há necessidade de você ficar lendo textos enormes. Que prova de concurso militar gosta de botar texto enorme, tá? Para você ler. Então, assim, eu tirei esses textos, porque não há necessidade de você ficar lendo, gente. Não perde tempo lendo texto, não. Porque, além da prova militar colocar muitos textos, geralmente são contos, crônicas, algo grande, né? Tecnicamente, né? Falando assim, grande, para você ler, que você perde tempo, eles indicam qual é o parágrafo no próprio enunciado. A gente vai ver que tem uma questão aí, se eu não me engano, tem uma questão assim. Ou como eu estou fazendo com vocês, ele tira o trecho no próprio enunciado. Então, não há necessidade de você ficar lendo o texto. Olha aí a questão 6 chegando. Vamos lá. Parabéns, hein, gente? Estou gostando de ver. Considerando as sentenças abaixo, analise os períodos compostos destacados. Aí ele vai fazer aquela mesma coisa que a gente viu na primeira questão. Ele vai classificar e você tem que dizer, agora você tem que realmente falar o que está correto classificado, né? Aí na letra não, é número, né? Ele bota número 1, é válido que venhas logo. Tá dizendo que é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. A 2, as regras são apresentadas por quem pode. Tá dizendo que é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Aí vem a 3, combatente. O capitão tem o desejo de que soldados lustrem as botas. Está dizendo que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. E aí, vocês estão botando A, agora eu vi um D, outro D. A Andressa botou D, né? Isa, Gabriel botaram letra A, Davi letra A. Só tem... Aí você tem que ver, né? Se tem duas certas, uma certa, você tem que ir avaliando, tá? E aí? Eita, essa acho que deu uma confundida, hein? Tô vendo pelas respostas. Gente, a primeira, vamos avaliar cada uma. A primeira, realmente, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, né? O venhas logo, né? Que venhas logo. O venhas está conjugado aí, né? Para uma certa pessoa. Tu, que tu venhas logo. Então, assim, a 1 tá certa. Eu já indicaria que estaria certa, né? Classifiquei a D como completiva. A D? Como assim a D? A 3? Aí eliminei tudo. Não entendi, Isa. Você classificou a D como completiva nominal? Qual D? A opção D, você classificou as 3 como completiva? Ah, 3 como completiva. Mas realmente ela é completiva, ela está errada, tá classificada errada aí. Desejo de alguma coisa. A 3, na hora da nossa análise, sem nem precisar ir para as opções, a gente já vê que a 3 está errada, né? Isso aí. Isso aí, Isa. Entendi por que você foi na A, né? Perfeito. Se você sabe analisar a 3, se você sabe classificar a 3 e você vê que a 3 ela é uma completiva, porque ela é para confundir candidato, né? Porque tem preposição. Lembra que eu falei para vocês?
que tem preposição é a objetiva indireta e a completiva nominal. Só que o candidato que está esperto, ele está assim, ó, desejo é um substantivo, então desejo está precisando de um complemento. Quem deseja, deseja isso aí. Deseja a alguma coisa, ou deseja algo a alguém. Então tem aquela preposição, aquela necessidade de preposição. Então a 3, gente, já está errada. Sabendo que a 3 está errada, você já elimina 3 opções. Repararam nisso? Você elimina B, você elimina C, você elimina D. E você acha o seu gabarito, que é a letra A. Olha aí a jogada. Vocês todos que botaram A foram nessa dica, nessa estratégia aí? Acho que muitos colocaram A, né? Acho que eu vi aqui uns 3, 4 colocaram A. Se foram, só fala assim, fui ou não, avaliei todas. O que acontece, Ju, a 2, né? As regras são apresentadas por quem pode. Aí a gente tem o seguinte: quem deve apresentar as regras é alguém. Esse quem está indicando o sujeito. Quem é que vai apresentar? Mesmo que apareçam as regras lá na oração principal, mas a ênfase é dada a quem vai apresentar essas regras, a quem pode apresentar essas regras. Esse quem, mesmo que não seja nomeado, né, não esteja indicando a pessoa, ele representa o nosso sujeito, porque eu só sei quem vai apresentar as regras a partir desse quem, né? Quem é que pode apresentar as regras, indicando esse quem, alguém. Porque não pode ser a 3? Como assim a 3? Porque não pode ser a D? Como assim porque não pode ser a 3? Ah, você quer saber por que a 3 está errada? Porque aí a gente não tem uma objetiva indireta, a gente tem uma completiva nominal. Sabe por quê? A gente tem assim, o capitão tem o desejo. Quem deseja, deseja a alguém, deseja alguma coisa. Desejo não é verbo. Desejo é substantivo, é um nome. Então, você tem aí na 3 uma completiva nominal e não uma objetiva indireta. É essa pegadinha. Não é uma questão que eu consideraria difícil, tá? Mas é uma questão pegadinha pura. É uma questão que se você não... É o que eu falei para vocês. Por isso que lá no início da aula eu quis explicar minuciosamente cada classificação, entenderam? Porque vai cair muita pegadinha assim, gente. Muito candidato não sabe quando é um verbo que precisa de complemento, não sabe quando é um substantivo que precisa de um complemento. Qual foi a minha dica? É a última palavra da oração principal que vai te dizer o que ela está precisando. Se é um verbo que termina a oração principal, provavelmente vai ser uma objetiva direta ou indireta. Se é um nome que está terminando a oração principal, provavelmente é uma completiva nominal, é um complemento nominal. Isso, Ju, a 2 é subjetiva. Pois é. A 2 e a 3 estão completamente erradas. A única certa é a 1. Por isso que é a letra A nosso gabarito. Ok? Olha só, que é uma questão que a banca quis eliminar candidato, né, gente? Se você não sabe classificar, já era. Você não sabe dizer o que está correto e o que não está correto. E olha que bacana que eles botaram em negrito qual é a oração subordinada, né? Eles botaram a classificação entre parênteses. É uma questão que, assim, visualmente, você consegue avaliar, né? Consegue analisar. Mas aí que tá, se você não sabe classificar, você perde de bobeira essa questão, né? Uma questão que poderia gabaritar. Porque não é difícil. E aí, gente, questão 7. Vamos lá. Estão indo bem, estou gostando aí das dúvidas que estão surgindo. Vocês estão rápidos. Isso aí, vamos ver aí. A questão 7 já é da SPSEC, ó. Já mudei a banca. E estou mostrando para vocês como vai cair oração subordinada também na SPSEC, tá? No trecho, existe um cinismo cada vez maior com relação à ciência, um senso de que fomos traídos, de que promessas não foram cumpridas. As orações destacadas são classificadas respectivamente como... Olha a ênfase na classificação, gente. Repararam como se eu tivesse começado a aula... Por exemplo, se eu tivesse começado a aula já tascando questão para vocês, sem fazer essa parte teórica, a confusão estaria armada, né? Repare que ele destaca em negrito
e em itálico. Ele está destacando de que fomos traídos e de que promessas não foram cumpridas. Tem dois destaques aí, tem duas orações destacadas. Então, ele quer que vocês. E olha que bonitinho que ele faz igual, né? Um aluno aí fez, né? Ele botou bem explicadinho: oração subordinada, substantivo, objetivo, indireto, oração subordinada. Tá bem explicadinho, né? E aí, tô vendo aqui agora o que vocês colocaram. Tá chegando para mim. B, Davi acha B, Cauã D, Vidal D, Andressa D. Vocês foram rápidos, hein? É a D, o de que fomos traídos é uma completiva nominal, e de que promessas não foram cumpridas é uma completiva nominal também, é repetido, os dois têm a mesma função, é isso? Não é estranho, não, os dois terem a mesma função? O que vocês acham? Somos, nós somos. Vocês estão demais. Eu estou tentando botar pegadinha para vocês e vocês não estão caindo, ó. Caramba! Mas acho que um senso é o sujeito. Uhum. Aí a jogada, sabe o que acontece? É o que eu falei para vocês. Devia ter um texto maior antes, né? Mas eu foquei aí porque o enunciado também focado no que está em negrito, no que está em destaque, né? Aí tem uma situação acontecendo. A nossa resposta, sim, é a letra D. Vocês foram bem. Mas tem essa pegadinha aí, ó, que vocês estão falando aí. Sabe o que acontece? Quando a gente usa a palavra senso, aí vem um pouco de concordância nominal também. É meio que dá uma ajuda aí. Quando a gente fala senso, a gente tem que ter senso, um senso de algo, um senso sobre algo. Tem que ser um senso de alguma coisa. Então, quando você diz, ainda você usou a vírgula ali, ó, gente, a vírgula está repetindo, está dizendo que é a mesma classificação, porque ele continua falando que senso é esse, ó. Quando eu perguntei a vocês se não era estranho ter a mesma classificação, não, é para ver se vocês iam cair nessa pegadinha. E é estranho, professor, tá estranho, então não pode. Claro que pode, gente. Ainda mais porque ele está usando a vírgula, ó. Ele continua, né, falando quais são os sensos. Você tem que ter um senso, e senso é um substantivo. Ó. Um senso de que você pode ser traído, de que promessas não foram cumpridas. A ênfase aí é em que senso é esse? Senso de uma coisa, senso de outra. Então, sim, a 7 é letra D. Oração subordinada substantiva completiva nominal, oração subordinada substantiva completiva nominal. As duas têm função de complemento nominal. Por quê? Completam o nome senso, o substantivo senso. A ênfase, gente, está muito grande esse senso, né? Não sei se vocês repararam, vocês até botaram aí, né? Existe um cinismo cada vez maior com relação à ciência. A ciência é o que importa para a gente. Aí vem o senso, né? Qual é o senso? De que a ciência, o quê? Tá falando desse senso, né? Esse senso meio que científico, né? Enfim. Entenderam? É uma questão assim, acho que seria uma questão mediana. Muitos candidatos, de repente podem ir, deixa eu ver aqui, na B, né? De repente pode achar que ela é uma subjetiva, mas aí que tá, a gente precisa usar um pouquinho da interpretação também, avaliar o que está antes do que está destacado, é importante também, tá? Vamos lá para 8, vamos embora. A 8, o que vocês colocariam? Da EAR, hein? A lição da história é que a humanidade conseguiu interromper as espirais de violência através do perdão. Caramba, e coloca uma oração subordinada substantiva enorme. Aí vamos lá, quem é meu aluno já vai chegar sagaz para responder essa questão aí, hein? Por que vocês foram na letra B? Essa foi bem fácil, né? Olha aí. Por que vocês foram na letra B? O que transmitiu essa segurança para vocês irem na letra B? Ah, parabéns. Olha o verbo de ligação ali, gente. Logo no final da oração principal, gabarito.
Gabarito não acerta. Acabou, não tem nem mais o que explicar. Vou até para 9. É gabarito. Aproveitem questões assim, questões fáceis. Mas eu vou falar para vocês, só é fácil porque vocês estão prestando atenção, vocês pegaram essa dica, porque não é considerado tão fácil assim para quem não estuda, para quem está ali, né, meio confuso na hora de analisar a questão, mas vocês não vão passar por isso, né? E a 9. Nas cidades, todas as pessoas se parecem. Olha aqui que a EAR faz, que a banca da aeronáutica faz, ela separou a oração para você. Olha que legal. Ela fez uma certa separação, né? Nas cidades, todas as pessoas se parecem. Aqui não. Sente-se bem que cada um traz a sua alma. E bota em negrito ali o importante, né? Que cada um traz a sua alma. A oração em destaque nos versos acima é tipo um poema, né? Classifica-se como subordinada substantiva. E aí? Cada um traz a sua alma. Eu não preciso nem ler o que está antes, gente. Tá falando da alma de cada um. Aí, sabe o que essa questão fez? Vou falar para vocês a pegadinha que ela tem. Ela fala que é uma subordinada substantiva, não é? Ela já diz que é uma substantiva. Aí ela bota na letra C, consecutiva. Consecutiva não é um tipo de substantiva. A gente não estudou na aula de hoje. Ela é um tipo de adverbial que a gente vai estudar na próxima aula. Então, assim, essa consecutiva aí, letra C, você elimina na hora, porque o próprio enunciado já diz que é uma substantiva. Por que você vai botar que é C, consecutiva, se não é um tipo de substantivo? Ok? Aí vamos lá, por que é a letra D? Vocês acertaram. É a letra D, subjetiva. Por quê? Porque o sujeito está ali, ó. Cada um traz a sua alma, cada um. Isso aí, cada um traz a sua alma. Talvez eu teria marcado a positiva. Nem tem a opção, né, de a positiva. Tá. Mas aí você só poderia marcar a positiva se depois dos dois pontos aparecesse a oração subordinada, né? Tem que aparecer o quê logo depois dos dois pontos. Por exemplo, a verdade é esta, dois pontos, que todos somos felizes, enfim. Entendeu? Tem que aparecer logo depois dos dois pontos. Mas sim, poderia ser uma questão que trabalhasse aí, de repente, com a positiva. Vou dar uma dica para vocês. É muito difícil cair a positiva porque ela é muito fácil. Ela é muito, assim, simples de você saber qual é. É tipo a predicativa, mas a positiva, ela é mais fácil ainda, porque não tem pegadinha, não tem como fazer pegadinha com a positiva. Só seria nesse caso que eu falei para você, né? Como não está destacada próxima aos dois pontos e nem tem o que destacado logo depois dos dois pontos, mas assim, é muito difícil ter uma pegadinha tão grande assim com a positiva, sabe? Então as bancas elas preferem nem de concurso militar, né? Preferem nem usar a positiva, mas se cair, vocês já sabem, né? Última questão, para a gente fechar. Estou gostando da participação de vocês. Estou amando a nossa aula hoje, que vocês estão, assim, muito participativos. Estou gostando muito. Na 10, Marinha, banca da Marinha aí, vamos lá. Na oração, destaca. Parece-me que todo o resto não é proibido. Aí tem parágrafo 4, viram ali, entre parênteses? Que o texto é enorme. Há um exemplo de oração, aí já tem o que está destacado na oração, ó. Parece-me que todo o resto não é proibido. Letra B. Isso aí, gente, letra B. Parece o quê? Parece-me o quê? Aí vem o complemento do verbo sem o auxílio da preposição, né? Que todo o resto não é proibido. Letra B. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Perfeito. Essa não tem pegadinha, né? Ela é bem, bem direta. E você nem precisou ir lá no texto olhar. Repararam que eu estou trazendo para vocês? Concurso militar é isso. É difícil para um professor de português falar isso, né? Não ler. Mas eu estou dando estratégias para vocês. Eu quero que vocês sejam aprovados. Então, eu vou falar para vocês. Não precisa ler o texto, gente. Concurso militar gosta muito disso, de pegar a oração, trazer de volta no enunciado, ou indicar o parágrafo que está. Às vezes, nem isso é preciso indicar parágrafo, você já vai saber, porque já vai estar escrito no enunciado. Então, assim, gente, tranquilo, né? E aí, alguma dúvida? A gente tem um minutinho para fechar a nossa aula. Alguma dúvida? Gostaram das dicas? Vão aplicar essas dicas?
aí na hora de treinar, de praticar. Vocês podem pegar várias questões, gente, na internet, começa a praticar, tá? De concurso, pega aquele PDF de questão anterior, pratiquem. Com certeza? Show, Gabriel. A Andressa gostou? Que bom, gente. É bom quando vocês comentam, né? Que aí a gente pode divulgar mais, né? A galera vai gostar de saber que vocês estão gostando da aula, vão querer participar com a gente. E é isso. Gente, muito obrigada pela participação. A gente se vê na parte 2. A gente tem a parte 2 na próxima aula, tá? A gente se vê na próxima. Muito obrigada pela participação. Um beijo. Até a próxima aula. Boa noite. Beijão. Que bom que vocês gostaram. Beijo. Beijo, Márcia. Até a próxima. Beijo. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.